Fala pessoal, sejam bem-vindos agora à aula 8. Vamos terminar o assunto de estrutura de repetições. Vamos estudar a estrutura do while, que é uma variação da while. E também vamos ver o que talvez os iniciantes acham mais complicado das estruturas de repetições, que é a estrutura for. Então vamos aqui para o code block, já estou com o arquivo aula 8 aberto. E a primeira estrutura que vamos ver hoje é a estrutura do while. Qual é a diferença da while? Enquanto a while nós temos essa estrutura aqui, nós mantemos a estrutura semelhante, porém a do while é a seguinte: do while. Ou seja, qual é a diferença? O teste vai ser realizado ao fim do, da repetição, da estrutura. Isso implica dizer que, por mais que essa estrutura aqui, esse teste, desculpa, for falso, o código vai ser executado pelo menos uma vez. Então vamos criar aqui uma variável, dizer que essa variável é 5. Vamos lá, do printf sou falso. E vamos aqui dar um while enquanto x for diferente de 5. Ou seja, isso aqui vai ser executado uma vez. Não. Opa, qual foi o problema? Vamos, algum problema. Faltou o ponto e vírgula aqui. Aqui tem que colocar o ponto e vírgula. Então, mostrou, sou falso. Por quê? Porque ele executou do faça isso, fez, independentemente do que está aqui nesse teste aqui do while. Então, quando ele fez, ele realizou o teste, o while x for diferente de 5. Ele era falso, então saiu. Se fosse verdadeiro, é que ele iria voltar aqui para o do e fazer novamente. Se eu colocar aqui, ó, enquanto x for igual a 5, vai executar indefinidamente, né? Eu não dei um escape, né, para o nosso programa. A gente poderia até modificar aquilo ali, não teria muita diferença. O programa que fizemos na aula passada, vamos dar uma copiada aqui, vamos colar aqui. Aqui mudaríamos do while e seja menor do que max alunos. Não teria nenhuma diferença, seria a mesma saída. Opa, qual foi o problema? Falta declarar aqui, ó. Vamos mais rápido aqui no notas 4, 5. Vamos lá. A mesma saída, sem nenhuma diferença. Mas que, aplicado em determinadas lógicas aí, algoritmos, pode ser que o do while seja melhor do que o while. Por quê? Porque ele vai obrigatoriamente executar o bloco de comandos pelo menos uma vez. Então esse é o segredo do while, certo? Então, vamos apagar isso aqui. Vamos passar para o for. For, aquele que talvez seja o mais complicado de todos de se aprender no início, mas é que é o mais utilizado, principalmente quando estudamos vetores e matrizes. Então vamos lá. Estrutura do for. For, parênteses, teste aqui, né? E aqui é o que vai se executar. Primeira coisa, vamos começar no mais simples. Um loop sem fim, né? Um loop infinito com while. Podemos colocar o duplo ponto e vírgula. Aqui vai executar um loop sem fim. Certo? Uma notação aqui para um loop sem fim. E nós poderemos usar aqui um if para dar um break, né? Quando quisermos. Se dar um break aqui, também funciona com o for break. Ele vai executar somente uma vez. Só colocar aqui antes, não vai imprimir nenhuma vez. Então, vamos esquecer isso aqui. Eu criei uma variável i. E o que eu quero fazer com esse for?
Traduzindo para o português, for é para. Então, para i igual a zero, ou seja, i vai iniciar de zero. Enquanto i for maior do que 10, ele vai fazer i mais mais, ou seja, para i igual a zero, enquanto i for menor do que 10, incrementa a variável i, ou seja, isso aqui vai ser executado 10 vezes, porque i começa em zero, executa enquanto for menor do que 10, incrementa de 1 em 1 a cada passo, que chamamos de passo, né? Cada volta que o loop dá. Então, printf, vamos imprimir aqui a variável i. Vai imprimir de 0 a 9. Né? Vamos colocar um barra n aqui para ficar melhor. Então 0, 1 até 9. Se eu colocasse menor ou igual a 10, iria de 0 a 10. Então não é muito complicado. Certo? Eu poderia colocar aí, ó, de 5 menor ou igual a 10. Certo? Então é assim que o for funciona. Vai ficar mais claro quando nós estudarmos vetores, né, matrizes. Vai complicar um pouco mais, mas vamos mostrar a real utilidade do for. Uma outra coisa que nós poderíamos também fazer é o seguinte: declarar a variável logo aqui dentro do for, né? Essa variável aqui, porque geralmente nós usamos essas variáveis somente aqui dentro do for. Então, criando aqui, essa variável aí vai estar sendo a variável local ao for. E fazendo o que eu fiz, vamos obter um erro, porque como eu fiz isso aqui, a variável int i, essa variável i, é uma variável local à instrução for. É interessante você usar essa notação aqui, porque você cria essa variável somente para usar naquele for, porque é muito comum a gente criar variáveis, mas só usa essa variável para controlar um laço. Então assim, eu crio a variável i somente para usar dentro do for. Se eu tentar acessar fora do bloco de comandos do for, eu vou obter a mensagem de erro de escopo. Certo? Se eu declarar aqui int i igual a 2, aí sim dará certo. E não teremos problemas porque essa variável e essa estão em diferentes posições de memória. Certo? Se eu acessar i fora desse bloco, eu vou ter esse valor aqui. E se eu acessar dentro desse bloco, eu vou ter o valor aqui atual do i. Certo? Então, para finalizar, eu vou mostrar aqui, ó, uma tabuada feita com for. Vamos dar uma explicada aqui nesse programa. Eu tenho duas variáveis e j que controlam o laço, né? Eu poderia colocar aqui int i e int j da mesma forma que eu fiz. Aqui eu tenho x e y, que é o que eu vou receber. E aqui eu pergunto: deseja listar a tabuada de quantos números? Se eu quero listar a tabuada de número de 0 a 10, por exemplo, eu coloco 10. Certo? De 0 não, de 1 a 10, né? Porque 0 vai ser tudo 0. E a tabuada deverá ir até que números? Por exemplo, eu quero que imprimir a tabuada de 1 a 10, mas que vá só até o número 5, né? Até 1 vezes 1 vezes 2 até 1 vezes 5. Então, aqui eu armazeno em y. Continuando. Para i igual a 1, comece 1, né? Porque 0 não tem utilidade. Enquanto i for menor ou igual a x, ele vai executar até que seja igual ao número que o usuário especificou. Incrementa a variável. Eu mostro a mensagem tabuada do número i, número 1, por exemplo. E aqui o outro for, ele vai dizer que j é igual a 1, começando de 1, até que seja menor do que i, até que seja menor do número que a tabuada deverá ir, né? Certo? E aqui eu mostro o resultado. Que é i, que seria no caso 1. Aí 1 vezes 1 na primeira rodada é igual a i vezes j, que é igual a 1. Vamos executar aqui. Então, quantos números? Vou colocar aqui 4. Até que número? 3. Então vai, ó, tabuada do 1. Aí, aqui, ó, nesse porcentagem de i, que vale 1 ainda. 1 vezes 1, 1. Aqui. 1 vezes 2, j incrementou. É 2. 1 vezes 3, 3. Acabou esse for, voltou para esse for aqui, ó, mais externo. Igual a 2, tabuada do i, 2. Aí, i que é 2, 2 vezes j, 2 vezes 1, 2 vezes 2. E aqui é que ele realiza a operação, né? Então, não é tão complicado de se entender essa tabuada aqui não.
Então ele vai executando a tabuada aqui, ó. Percebe aqui, ó. Tem quantos números? 4. Então até tabuada do 4. Deverá ir até que número? 3. Certo? Mostrou até o terceiro número. Certo? Então estudem esses códigos, estudem essa tabuada aqui. Tentem alterar, mudar, se vocês quiserem. Né? Eu vou estar mandando os códigos fontes, né? Para vocês estudarem e praticarem. Então essa aula termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.